Bom dia, Jonas. Bom dia a todos, alunos, estudantes que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias. Hoje uma aula diferente, né? Uma aula experimental. Vamos ver o que Mão na massa. Mão na massa. Vamos ver... Está relacionada ao conteúdo, naturalmente, né? Mas vamos ver o que o pessoal manda aqui no chat pra gente, né? Olha lá. Começou. Já? Vamos lá. Então, ó, eu Beleza? gostaria antes, só antes, Osmar, eu gostaria de mandar aqui um abraço aqui, ó, alguns entram em contato comigo. Gostaria de mandar um abraço aí para o Giovanni, da escola Portal da Jureia, lá de São Vicente, e para os alunos do 7º ano B da escola Horácio Quaglio de Osasco, aí do professor Eduardo. Muito obrigado por participar, obrigado mesmo aí. Continuar essa participação, né, Osmar? É isso aí, obrigado Valéria também. Valéria dizendo que a aula vai ser legal, se Deus quiser, não é? E vai tudo dar certo, né, Jonas? Eu também espero aí que tudo dê certo. Já estou quase que preparado aqui com um aventalzinho e tal. Vamos ver se vai dar certo, né, Osmar? Vai sim, com certeza. Vou pedir para o diretor colocar primeiro na tela a habilidade aí para vocês anotarem, tá? Então é a habilidade 5 do 7º ano, que nós falamos ontem, né? Ler, interpretar e resolver um mesmo problema utilizando diferentes algoritmos. E no caso aí, né, o objetivo de conhecimento é a fração e seus significados como parte de inteiros, resultados da divisão, da razão e da operação. Então essa ideia para essa aula aí, né, para esse contexto, basicamente é continuar nesse modelo. O que nós vamos fazer aqui hoje, né? Então, lembrando aí, relembrando a questão do significado da fração, e toda vez que a gente fala fração, a gente fala em pizza, que é o que nós vamos fazer aqui hoje, né, Osmar? É verdade. Hoje nós vamos elencar aqui a questão da pizza e eu vou mostrar para vocês, juro, se der tempo aí não tentar atrasar, a gente chegar, mostrar uma divisão diferente aí da pizza, uma forma diferente aí de fazer essa divisão. E, claro, né, a situação que nós estamos colocando, né, que nós vamos elencar aqui a situação... Pode pôr na tela para eles, diretor? A situação problema aqui, no caso, existem muitos modelos de aplicação nas frações. Nesta aula, serão feitos na cozinha, né? Então, nós vamos fazer essa aula aqui na cozinha para falar sobre ele. E aqui é um programa, Osmar. Então, aqui é um programa culinário. Pode rodar, diretor, a vinheta aí para a gente iniciar o programa. É isso aí, então sejam bem-vindos para mais um Temperando a Matemática, ainda temperando com a matemática, uma coisa diferente aqui, eu vou até pedir para o diretor colocar aqui, ó, já tem os ingredientes aqui, eu já tenho alguns exemplos prontos aqui para colocar aqui, ó, pizza de calabresa, que nem eu falei para vocês ontem. Então, qual que é o objetivo aqui? A gente fazer alguma coisa diferente, relacionar esses modelos. Então, tudo parte de uma receita, né, Osmar? Uma receita saborosíssima, bem planejada de pizza aí de calabresa, é isso? Isso mesmo, pizza de calabresa. Você gosta de calabresa com cebola? Eu gosto. Mas não vai ter porque eu não gosto de cebola, tá? Poxa, Então, mas... vai ser só pizza de calabresa, beleza? Piada sem graça. Então, hoje aqui na aula nós vamos elencar esses modelos. Já tem os ingredientes separados aqui, só que eu tenho situações, problemas. E se eu precisasse entender certas coisas na receita? Então, por exemplo, pode colocar na tela para eles, diretor, por favor, que eu tenho o seguinte aí, né? Eu tenho a receita. Então, eu tenho a receita da massa. A pizza em si, aí o contexto, vocês podem rechear da forma que vocês acharem melhor. No caso aqui eu fiz com calabresa. Mas eu tenho que fazer a massa dessa pizza. Essa massa aí, quem me ensinou foi minha avó, né? Então, é o jeito que eu faço. Se tá certo ou se tá errado, eu não sei. Se fazem pizza aí de outro modelo, depois me mandem lá a mensagem como que vocês fazem. Qual que é a receita? Então, é 1 kg de farinha de trigo, 50 avos de quilo de fermento biológico seco, 21/1000 de quilo de açúcar, 2 ovos, 7/1000 de quilograma de sal, 1/8 de litro de óleo, 9/20 de litro de leite.
difícil, né, Osmar? Pensa pegar uma receita assim. Difícil, não vai sair nada, hein? Você tem que traduzir essa receita, né? O negócio já é difícil, né? Sair saboroso. E ainda misturado com essa matemática fracionária toda aí, difícil, hein? Então, e se aparecesse desse jeito? E se vocês tivessem, no caso aí, colocassem, e fosse desse modelo aí, aparecesse para vocês a receita? Eu tenho que primeiro converter essas frações aí para valores que eu conheço. Então, já vamos para a primeira atividade, antes de eu começar aqui a colocar a mão na massa para dar tempo aqui no contexto. Então, qual é a quantidade de fermento em açúcar e sal em gramas? Então, eu quero saber em gramas aí, quanto mede cada um desses itens aí. Como é a primeira atividade, aí eu infelizmente não tenho tanto tempo, vou dar 2 minutinhos para vocês. Pensem aí que conta vocês fariam para chegar nas gramas, que é o que a gente mede aí. E a gente já retorna. Bom trabalho. Jonas, o pessoal aqui trabalhando a arte da culinária, tá? E fazendo as conversões aqui, tá? E a gente tem um pouquinho de tudo, algumas respostas incompletas, e é o seguinte, tá aqui. Então, o Davi ele colocou 400 gramas, o Lucas também. A resposta padrão aqui é 400 gramas, tá? A Maria Eduarda, o Gabriel, a Mayra e por aí vai. A gente encontra algumas coisas diferentes, tá? O Maurício colocou 20 gramas de fermento, 21 gramas de açúcar e 7 gramas de sal. Boa, Tudo bem? isso aí. Tá? O João Murilo colocou 29 mil gramas, tá ok? E, de maneira geral, aqui também a gente tem 0,02 gramas, tá, no total. E, de maneira geral, a gente tem muitos 400 gramas, beleza? Ok. Vamos tentar entender, então, esse contexto aí. Pode pôr na tela para eles, diretor, a resposta? A resposta, então, seria o seguinte. 20 gramas, no caso, de fermento, 21 gramas de de açúcar e 7 gramas de sal. Vou mostrar aqui, pedir para o diretor colocar, ó. Aqui, que vai aparecer para vocês, está negativo, ó. Então aqui é uma balança, ela está negativa, 15 gramas aqui, porque é o peso do potinho que eu vou colocar. Aqui é o açúcar, ó. Dá 21 gramas aqui, eu já tenho separado de açúcar. A mesma coisa eu vou fazer aqui, vou mostrar para vocês, ó. Dá o de sal, que tem aqui 7 gramas. Eu já desconsiderei, ó, esse aqui, ó, os 15 gramas aqui é o peso do potinho que eu coloquei, e aqui é os 7 gramas de sal. Mas como que eu chegar nessa resposta aí? Como que eu chego nesse contexto de resposta? Eu tenho que entender o seguinte, aí eu vou ter que elencar, elaborar o seguinte.
Os 20 gramas ali, no caso do fermento, toda vez que eu escrevo D, como vocês viram, né, do fermento ali para achar os 20 gramas, eu tenho que pensar no quilo. Então, é 1 sobre 50 de quilograma, né? Ou seja, 1 sobre 50 que multiplica 1000, né, Osmar? Sim, Jonas. Então, seria essa ideia aqui. O 1000 é sobre 1. Então, regrinha lá, como nós já fizemos da fração na multiplicação, aí sim eu multiplico a linha, né? 1 vezes 1000, 1000. 50 vezes 1, 50. Aí, 100 dividido por 5, eu encontro 20 gramas aqui. Perfeito, 20 gramas. Beleza? Para os outros, eu vou fazer na mesma ideia aí. Você vai fazer, no caso, outro é mais fácil, né? 21 sobre 1000, que multiplica 1000. A ideia aqui, né, Osmar? Muitos fazem. Muitos. Que é cortar aqui, né? Então, eu encontro 21. E 7 sobre 1000 aqui, que multiplica 1000. Corta aqui, né? Sobra os 7 gramas aqui como resposta. Beleza? Beleza. Para outros ali, ó, se vocês forem elencar, nós vamos ver aí. Eu tenho outros modelos. Pode pôr na tela para eles, diretor, por favor? Que é o seguinte. Então, eu tenho ali o óleo e o leite. Aí são duas medidas que eu também não sei, no caso aí é do litro. Então, eu quero essas medidas em ml. Então, eu quero saber aí o óleo e o leite em ml, quanto representa cada um. Porque o meu modelo aqui, né, no caso, eu só tenho em ml. Aí eu quero saber quanto representa. De novo, 2 minutinhos a gente já retorna. Bom trabalho. Retornamos aqui, Jonas. Muita variação nas respostas também. Vamos a ela, tá? A elas. A Gabriele colocou 125 ml de óleo, Joaquim 180, tá? O Gustavo colocou 450 ml de leite e 100 ml de óleo. A Flávia colocou 1 ml de leite e 9 ml de óleo só, tá? O Iago colocou aqui 125 ml, não colocou do que. O João Pedro, 200 ml, também de nada. E assim vai, tá? É isso. Beleza. Então, vamos tentar elaborar aí a resposta, porque o meu medidor, né, eu vou até pedir para colocar, ó, meu medidor aqui, ó, ele só mede em ml. Aqui, ó, só tem em ml aqui, ó. Então, ele só fica em ml. Não dá para ver muito, mas aqui, ó, no meu dedo em cima está o ml. Aí, o que acontece? Então, eu vou ter que calcular esse formato em ml. Pode pôr na tela para eles, diretor, a resposta?
Então, seria 125 ml e 450 ml, aí no caso do óleo e do leite. A conta, né, a operação matemática é a mesma. Então, eu tenho lá, Osmar, 1/8, né? Então, 1/8 de litro. Então, eu quero converter, né, esse 1/8 de litro em ml. O que eu vou fazer no caso? Ml é 1000 litros, 1000 né? litros. Então, 1/8 que multiplica, né? 1000 de novo aqui. Certo. Então, de novo, multiplica a linha. 1000 dividido por 8, 125, não é isso? 125 125 ml. ml. Beleza? Mesma coisa eu vou fazer ali, no caso, para o contexto do leite. Então, 9/20 multiplica 1000. Então, dá 9.000 dividido aqui por 20, 450 ml. Beleza? Perfeito. Esse é mais difícil fazer a medição. Então, o que eu fiz? Ó, eu já coloquei aqui ó, em um recipiente aqui o leite. Já coloquei aqui o leite no recipiente. E eu também já separei aqui o óleo também na mesma medida aqui. Coloquei o óleo, já coloquei os dois aqui no recipiente. Beleza? Beleza. Tranquilo? Então, agora a ideia aí é como fazer, no caso, essa massa. Pode pôr na tela para eles, por favor, diretor? Então, qual que é a ideia? Eu vou ler a primeira receita, mas depois eu vou fazer na prática com vocês. Então, em um recipiente, aí uma vasilha, colocar a farinha e o fermento e misturar. A parte misturar aí, no caso, vai ser a parte, você vai colocar em um outro recipiente, vai colocar o açúcar, os 2 ovos, o sal e o óleo. Depois colocar o leite, né, nessa mistura. Junta essa mistura, a farinha com o fermento, sovar até você conseguir chegar nessa medida. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês, como que eu vou fazer aqui, para vocês entenderem. Então, ó, aqui eu já tenho um recipiente com 1 kg de farinha, né, que foi a medida. Aí, mais fácil, tá? Fermento biológico. Já tem uns saquinhos, né, que já vem com fermento. Então, já tem esses saquinhos. O que eu vou fazer? Eu só vou abrir aqui, ó. Vou abrir ele aqui e vou colocar o fermento aqui, ó, no meu recipiente. Então, eu coloquei, cada um desse tem 10 gramas. Se cada um tem 10 gramas, eu tenho que usar 2, né, Osmar? Sem dúvida. 20 gramas ali é a receita. Então, aqui, ó, 20 gramas em uma vasilha. Peguei isso aqui, ó, deixa separado. Você deixa ali separado a vasilha sem problema nenhum. O que você vai fazer? Eu faço mais ou menos assim, ó. Minha avó pelo menos me ensinou assim. Então, num recipiente eu vou botar o leite. Aí eu vou colocar o que é líquido, tá? Então, eu vou colocar o óleo aqui no leite. Então, coloquei aqui o óleo. No leite eu misturei. O que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 ovos. Aqui, ó, para provar que eu sei cozinhar, ó. Vou quebrar os ovos, Osmar. Aqui, ó. Quebrei um ovo aqui. Cena peculiar. Fiz isso ontem à noite. Também, fazendo essas aqui que tava, fiz isso ontem à noite. Não pizza, ovo frito. Tá aqui, ó, 2 ovos. Eu coloquei. O contexto aqui, o que eu faço? Eu mexo ele já, tá? O que eu tento fazer aqui, ó? Eu tento mexer ele para quebrar essa gema. Tá? Eu tento quebrar a gema aqui para conseguir chegar numa textura mais homogênea, digamos assim, né? Então eu não consigo virar aí para vocês, mas mais ou menos assim, ó. Eu tento quebrar essa gema aqui e aí eu faço. Aí eu acrescento, no caso, o sal, já estava aqui na medida, e eu acrescento ali o açúcar. Então eu coloco esses dois aqui e aí eu faço uma mistura aqui, tentar chegar o mais homogêneo possível, tá? Para vocês fazerem em casa, se vocês quiserem fazer aí, essa massa dá para fazer qualquer outro tipo de receita, tá? Dá para fazer até pão com essa receita aí de massa. Então, qual que é o objetivo aqui? É uma massa um pouquinho mais doce. Se vocês olharem, eu tenho mais açúcar do que sal. Então, o que eu tento fazer com essa massa? Ela não ser muito grossa. Pelo menos assim que minha avó me ensinou, tá? Então, eu coloquei aqui no contexto. Aí, qual que é a ideia agora? A ideia é a seguinte.
Então, aqui eu tenho a vasilha com fermento, né? Eu tenho a vasilha aqui com fermento. Aí eu vou tentar misturando aos poucos. Então, você mexe aqui, ó, a farinha com fermento e você vem acrescentando essa mistura que nós tivemos. Se você olhar, se você observar, eu vou ter, ó, vou até colocar tudo aqui, ó. Eu vou ter uma mistura mais ou menos assim, ó. Então, eu tenho uma mistura mais ou menos assim no contexto. Aí o que você vem fazendo? Vem tirando a farinha para o lado de fora, ó. Então, mexe aqui no centro, abre a farinha, ó. Você mexe o centro aqui, abre a farinha. O que acontece? Em um determinado momento, você não consegue mexer mais com a colher. O que a gente tem que fazer, Osmar? Mão na massa. Mão na massa. Aí, ó, minha mão estava limpa, tá? Ó, mão na massa. O que eu vou fazer? Eu venho sovando isso aqui, ó. Vou tentar aqui sovar para vocês verem, ó. Então, eu tento misturar. Qual que é o ponto? Quando você conseguir desgrudar a sua mão da massa. Então, não grudar mais a mão, essa massa não grudar mais na mão aqui, você consegue chegar. Então, vou mexendo aqui, ó. O Wagner falou que você está revelando a receita da sua avó, hein? Isso mesmo. Tem um segredo, só que eu não passei para vocês, tá? Já vou até avisando aí, é um segredo que a gente faz antes, mas eu não posso falar para vocês que é, no caso aí, esquentar um pouquinho o leite, tá? Então eu não posso revelar esse segredo que minha avó que me ensinou, Você viu? não vai falar que tem que esquentar um pouquinho o leite, isso, tem que deixar o leite morno, tá. que se ele fica melhor para você poder fazer. Entendi. Aí você vem sovando, ó, tá vendo? Ó, ele vai começar a desgrudar da sua mão, ó, ainda tá grudando aqui, ó. Você vai começar a sovar e tirando toda essa farinha. O ideal é fazer numa bancada, tá? Só que aqui, infelizmente, a gente não consegue fazer na bancada, então você vai tentando sovar aqui, ó, nessa massa. Deixa eu tentar mostrar para vocês, ó, como fica mais ou menos essa massa aqui, você vai sovando. Sovar nada mais é do que você puxar a massa e apertar ela, digamos assim, né? Ó, o que eu estou fazendo aqui é sovando ela aqui, basicamente, ó. Então eu pego a massa, né? Então eu pego aqui e sovo. Ela vai ficando, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. Ela vai ficando bonitinha, ó. Tá vendo? Ó? Então você deixa ela assim, bonitinha, né? No caso, no contexto aqui. E aí você vai fazer o seguinte, tem que sovar ainda ela mais ou menos uns 10 minutos ainda. Só que a gente não tem esse tempo, né? A gente não tem como a gente ficar aqui 1 hora para fazer essa massa. Você sovou, você vai deixar ela descansar por 40 minutos. Então você vai lá, sova, deixa ela descansar por aproximadamente 40 minutos. O que você vai fazer? Deixa eu limpar aqui a bancada. Aí você vai abrir essa massa. Então eu vou lá pegar, Osmar. Você vai abrir. Eu tentei pegar algumas aqui, ó. Ó que bonitinha ficou. Juro, ó. Essa aqui já foi pro forno. Então o que eu fiz? Eu peguei a massa, deixei descansar por 40 minutos, coloquei na bancada, abri ela. No que eu abri essa massa aqui, eu, claro, com o rolo, né? Coloquei aqui, abri ela, e aí eu cheguei nisso aqui. Eu coloquei isso aqui no forno. Ela tem que ir no forno para assar mais ou menos uns 15 minutos, tá? Então ela fica a 180 graus. Então eu coloco no forno a 180 graus, aí ela fica mais ou menos assim, ó. Então essa é a massa. Vou até colocar aqui para vocês verem, para eu rechear uma, para eu mostrar aqui para vocês como que eu vou rechear. O que eu vou fazer? A massa em si, Osmar, ela tem algumas características. Se você rechear ela do jeito que está, ela fica seca. Certo. O que eu tenho que fazer? Colocar molho. Então aqui ó, uma dica aí, ó, de pizza, digamos assim, né? Eu acho que eu vou tentar fazer esse final de semana, hein, Jonas? Tenta lá. Se você tentar, manda uma foto ou me chama. Manda uma foto. Ó, aí eu vou pegar um molho aqui, aí eu só vou colocar, passando nela, nesse molho aqui, né, ó, no contexto da massa, só para não ficar ressecada, tá? Então aí você pode colocar a quantidade que você quiser, na forma que você quiser, do jeito que vocês acharem mais fácil. Com a massa assim, você recheia, né, Osmar? Então aqui, ó, tem algumas calabresas aqui, ó, vou colocando, você recheia aí essa massa, né? Você coloca essa pizza aí com o recheio que você achar mais fácil, mais conveniente ou melhor, né, Osmar? Legal. Para quem gosta de calabresa, com cebola. Mas no caso eu não gosto de cebola, então vai ser sem.
Eu não curto cebola. Minha esposa gosta. Então, às vezes, tem que pedir meio a meio lá em casa. Então, aqui eu coloquei a calabresa. E aí você coloca de novo no forno, no caso, essa pizza aqui, para vocês assarem ela. Beleza? Micro-ondas funciona ou não? Então, eu não gosto. Eu vou falar bem sincero, eu não gosto. Eu nunca testei de colocar no micro-ondas. O que eu já tentei fazer ela no forno, coloquei primeiro a massa, fiz todo o recheio lá, coloquei de novo no forno por 30 minutos, aí eu tentei para ela dourar um pouco mais, aí em fogo um pouquinho mais baixo. Parece até mais tempo, porque depende do recheio que você coloca. No caso aqui, como era calabresa e ela já estava feita, deu 20 minutinhos e já ficou pronto. Legal. O que eu pode fazer depois? É depois que você preparar, aí sim colocar no micro-ondas. Ela já feita lá no forno. Eu nunca testei daqui direto para o micro-ondas. Tem aquele mito que o micro-ondas resseca, né? Tem essa... Já ouvi essa também, que o micro-ondas tira, né, por causa da Sim. água que evapora, Evapora, né? Então, já ouvi também. Por isso que eu não aconselho a vocês a fazerem nesse modelo. Legal. Beleza, Osmar? Beleza. Eu vou mostrar para vocês, vou colocar aqui, deixa eu só limpar a mão. O que eu fiz aqui, o que eu montei aqui para vocês. Então, eu montei 3 pizzas, né, aqui de calabresa, essa seria a 4ª. Dessas pizzas aí que vocês estão vendo, eu tenho outras massas aqui. Eu até fiz ia tentar fazer, ia mostrar para todo mundo. Fiz uma pizza retangular, ó, Osmar. Que legal. Fiz uma retangular aqui, pelo menos tentei, né? A gente já falou de pizzas em outros formatos que não sejam então, circular. todo mundo acha que não... geralmente é um círculo, mas eu tentei fazer nesse formato aqui. Como não dá tempo, às vezes, de passar, o que eu vou pedir agora? Então, a gente vai tentar elaborar uma conta aí, que seria do de comer. Legal. Pode pôr na tela para eles, diretor? Que seria o seguinte, então, quantas pizzas são necessárias para uma pessoa comer 3/4 de uma pizza, né? Okay. 3/4 de uma pizza, e outra pessoa comer 1/3. 1/3. Então, por exemplo, eu comi 3/4 e você comeu 1/3. Uhum. Quantas pizzas são necessárias? Então, aí você tem que fazer o quê? Uma adição da fração. Nós vimos isso ontem, né? Utilizando o MMC. O que eu vou pedir para vocês? 3 minutinhos aí, a gente já retorna. Bom trabalho. Legal.
Jonas, o pessoal gosta de pizza e, pelo que eu entendi aqui, também de matemática, né? Mandaram muitas respostas. E aqui a gente vai encontrar, mais uma vez, muita variação. A Thaís colocou uma única pizza, professor. Tá. Tá? Já o João Lucas, ele colocou 2 pizzas. Muita gente colocando uma pizza inteira, tudo bem? Aí, aqui eu encontrei também... Tá? A Júlia colocou 4/7, tá, da pizza, tá, ok? O João colocou aqui, ó, 13/12, Boa. tá, ok? Aqui o Rafael colocou quase uma pizza inteira, tá? E a Manuela, caçando aqui, eu encontrei, ela colocou 11/12 de uma pizza, professor. Ok, beleza. Então, para esse exercício aí, a resposta seria 2 pizzas. Aí eu vou explicar o porquê aí que eu tenho que usar pelo menos 2 aí para poder entregar os pedaços para todo mundo. Pode pôr na tela para eles, diretor? Que é o seguinte. Então, 3/4 é esse roxo aí. Talvez não dê para vocês verem muito, mas está dividido em 3 partes a outra pizza do lado direito. Só de observar, eu sei que uma não vai encaixar na outra. Então, necessariamente, eu vou ter que ter 2. Mas, matematicamente, vamos provar isso. Eu quero somar 3/4 mais 1/3. Então, eu tenho que fazer o MMC entre 4 e 3, eu encontro 12. Aí eu faço as frações equivalentes. 9/12 mais 4/12. E aí, somando 9 e 4, eu vou encontrar 13/12. E existe uma forma que a gente chama de número misto, né, Osmar? Número misto, que é aquela representação... Pode pôr na tela, por favor? Que é aquela representação de 1/12, Osmar. Que é o 1 na frente, que é a representação. Vamos tentar reescrever isso aí, tentar observar nesse formato. Primeira coisa, eu tenho que fazer um MMC, né, Osmar? Sem dúvida. Entre o 3 e o 4 aqui. Dá para dividir por 2. Então, o 3 não dá, o 4 dá. Dá 2 aqui. Dá para dividir por 2 de novo. O 3 não dá, o 2 dá 1. Então, eu cheguei aqui no divisor, pelo menos do 4 que eu consegui. Okay. O 3 eu só consigo pelo próprio 3. Então, aqui dá 1 e 1 aqui, aí eu fecho. Sim. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12 é o MMC. Ok. Fechado? Fechado. Então, eu vou reescrever a fração lá. Então, é 3/4 mais 1/3. Beleza? Então, vai virar 12 mais 12, né, Osmar? Sim. O 4, para virar 12, eu multipliquei por 3, não é? Isso. Então, multiplica por 3 aqui, ó. 3 vezes 3, 9. O 3, para virar 12, multipliquei por 4. 4. Então, 1 aqui eu vou multiplicar por 4. Então, eu encontro, no caso aqui, 4, não é isso? Sim. 9 mais 4, 13. Repara no seguinte, eu peguei 13 partes de 12, quer dizer que eu peguei 12 de 12, Perfeito. no caso aí, colocando mais, se eu colocar, uma parte de 12, Okay. não é? Sim. Beleza? Esse 12/12 é um inteiro, não é? inteiro. Eu posso escrever a fração assim, ó. A gente chama isso aqui de número misto. Eu estou misturando inteiro e fração. Então, é uma forma, né, de eu poder representar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma parte de uma pizza inteira mais 1/12 dela. Beleza? Verdade. Deixa eu dar crédito aqui para Maria Eduarda, que chegou na Boa. resposta correta. Ok? 13/12. Obrigado, Maria Eduarda. É isso aí. Boa. Agora vamos... Uma coisa que não é muito... Se você for pensar, é matemática, mas aí eu acho que muitos talvez não saibam. E como eu divido a pizza em 12, Osmar? É difícil, né? É difícil, né? O padrão é 8, né? Então, o padrão é 8, geralmente. O que eu vou fazer aqui? A ideia, vou pegar a pizza aqui para vocês, eu vou tentar, juro que eu vou tentar, tá? Eu vou pegar ela e vou fazer um Y, ó. Então, aqui, ó, mais ou menos um Y. Aqui, ó, essa faca aqui não está cortando. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Pega a pizza e a faca não corta, né, Osmar? Muitas vezes. Então, aqui, ó, eu tentei cortar ela, ó. Peguei, no caso aqui é 1/3. Beleza. Se eu dividir todos os terços aqui pela metade, o que eu vou ter, Osmar?
eu vou ter 6 partes, 6 né? Ó. partes, perfeito. Então, aqui 2, aqui mais 2, ó. Então, aqui mais 2, e aqui no cantinho, ó, mais 2, ó. Ficou mais difícil cortar, mas eu juro que eu consegui, ó. Legal. Deixa eu colocar aqui todo, ó. Então, eu tenho 6 partes. Para virar 12, o que eu tenho que fazer? Dividir novamente. Dividir ao meio. Então, eu vou pegar só essa parte aqui que vocês viram. Então, essa aqui é uma parte de 6. Eu vou dividir ao meio, ó. Então, aqui, ó, dividir ao meio. O que isso aqui representa? 1/12. Isso aqui representa, ó, 1/12. Beleza? Então, aqui, ó. Pequenininho, né? É, velho. 1/12 é pequeno. 12 a pizza. Obrigado. Aqui, ó. Vamos lá, vamos experimentar a pizza para ver se ficou boa. E aí? Eu não sou muito fã de calabresa, mas a massa ficou maravilhosa. Solta os cachorros! Então, qual que é a ideia aqui, ó? Muito bom. Então, a ideia eu peguei. Se eu colocar aqui no contexto. Falar de boca cheia é feio, né? Boa mesmo, viu? Parabéns. Sou zica. Então, eu peguei, no caso, 3, né? Dividi em 3, dividi em 6 e depois eu dividi em 12. E essa uma parte de 12, né? Essa parte pequena aqui, ó, já mordida. Mas essa parte pequenininha aqui, ó, é isso aí. Essa parte pequena mordida aqui é 1/12. Eu tô pensando, será que as crianças vão se conformar com 1/12 da pizza? Ó, eu não sei. A pizza que, infelizmente, eu fiz pequenininha, né? Eu acho que sozinho eu comeria essa. Mas Fácil. seria mais ou menos nesse contexto. Muito bom. Beleza? Beleza. Vou colocar isso aí. Pode colocar para eles a revisão, por favor? Então, a revisão seria o seguinte. Então, a habilidade foi a habilidade 7, né? Habilidade 5 do 7º ano, desculpa. Fala sobre frações equivalentes, que eu transformei, né? Que foi a transformações e eu fiz algumas operações. O que eu vou pedir aí para vocês elencarem no seguinte? Claro, eu tentei aqui construir uma pizza num formato aqui, pelo menos circular. Poderia ser no formato retangular ou qualquer outro modelo. Sim. Se vocês forem prestar muita atenção, dá uma olhada lá. Não faz parte, ó, não faz parte do Matemática em Casa, não é missão. Mas dá uma olhada. A maioria das receitas aí que vocês vão encontrar tem essas frações, né, Osmar? Bastante comum, é verdade. Tem essas frações. E geralmente essas frações nós também encontramos como colher, xícara, né, Osmar? Nós falamos muito no 6º ano, né? É verdade, né? Então, Unidade de medida, né? Isso mesmo, esses modelos. Então, essa seria mais ou menos a aula. Espero que vocês tenham gostado. Pode pôr para eles, por favor, a avaliação? Isso aí. Então, coloquem lá o que vocês acharam. Se vocês acharam legal essa aula, vamos tentar refazer mais vezes se vocês gostaram. Espero aí, claro, que vocês continuem. Amanhã vai ser o último desafio do Matemática em Casa. Então, amanhã é o desafio mais difícil, hein, 7º ano? Presta atenção, amanhã é o último desafio. Obrigado, Osmar. Obrigado por ter comido minha pizza e ter sobrevivido. Jonas, parabéns, a pizza estava ótima. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.